Opa, que coisa boa! Domingo, chuva, um tempo fresquinho. Assim como outras palestras antropológicas que eu fiz anteriormente a essa, em resposta a uma ação brutal de alguns religiosos que não estão preparados para ouvir coisas que não são açucaradas às suas crenças, hoje eu vou tratar de um assunto muito interessante. Trata-se da Arca da Aliança, um objeto que é procurado por muita gente. Na história da Bíblia, que não é verdadeira, é tido que após o Deus tirar os hebreus do Egito, no Monte Sinai, um senhor chamado Moisés teria subido ao monte, onde recebeu as tábuas com os 10 mandamentos. Oi, gente, por que não cai, quebra um pescoço? Essas motinhas são uma peste. Não são motos, são bicicletas com motor. Mas então esse Moisés teria recebido a tábua com os 10 mandamentos e colocado nessa arca juntamente com uma coisa que caía do céu chamado maná, que era basicamente alguma coisa proteica, uma espécie de ração dada pelo Deus para manter o povo. Parece que colocou também um cajado que abriu o mar, essas coisas, tá? Era uma arca de madeira, de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. Sei. A treta começa a ficar estranha porque pegaram uma madeira e colocaram ouro derretido e isso não consumiu a madeira. Tá bom. Não sou eu que estou questionando, né? É a física, mas tudo bem. Daí fizeram essa arca e essa arca acompanhou esse povo, né? Durante a sua formação, em todas as guerras que iam participar, levavam essa arca. Segundo consta no relato da Bíblia, ela tinha poderes mágicos e fazia os inimigos ficarem fracos. Loucura. Mas tá. Dada a total incapacidade dos judeus, na verdade hebreus naquele tempo, né? A total incapacidade de viverem em paz e, pelo relato bíblico, adorarem um só Deus, de tempo em tempo vinha alguém e conseguia roubar a arca. Assim foi quando ela visitou os filisteus, mesmo após um mar abrir, mesmo após um cara baixinho matar um gigante numa pedrada, uma jumenta conversar com um cara, o pão cair do céu, lá o tal do maná. Mesmo após essas coisas, no relato bíblico, o povo do Deus seguiu outros deuses, mesmo tendo visto as tretas, tudo acontecendo. Que estranho, né? Vai vendo, a parada fica mais interessante quando os filisteus roubam essa arca e colocam ela no templo de Dagon, que é um deus de origem suméria, inclusive, que seria um homem-peixe, um cara mistura de peixe, alguma coisa do tipo. Tá bom, tudo bem até aí. E aí, no dia seguinte, eles viram que a estátua do deus Dagon estava prostrada em terra. Tá, beleza. Seria só alguém entrar de madrugada e derrubar, coisa simples. Depois, no outro dia também, e na terceira vez estava com a cabeça e as mãos cortadas. Também simples, alguém entra de madrugada, vai lá e corta. Coisa tranquila de se fazer. Nada de anormal até aí. Tem uma outra treta que também a estátua é roubada, a arca é roubada, né? Dessa vez começou a aparecer doenças no povo dos filisteus lá. Aí devolveram a arca. O galho que não foi roubada, não. Foram os hebreus que foram para a guerra levando ela. E perderam as batalhas e ela foi levada. Tem uma outra treta da segunda vez que eles devolvem a arca com uma carroça. Aí os bois vão direitinho até os hebreus. Aí chega lá, a primeira coisa que eles fazem é matar os bois e oferecer em holocausto. A Bíblia contém uma matança significativa de animais, porque o cheiro de morte seria agradável para o Deus, né? Que beleza! E eu tive que estudar isso tudo para eu me tornar ateu, cara. É complicado você... Eu estava muito afim de estudar sobre povos antigos. Aí eu tive que ver todo esse tipo de palhaçada para depois eu decidir ser ateu. Tá bom, tudo bem.
Mas numa dessas tretas, logo no começo, né, da formação do povo hebreu, isso aí já foi provado pela arqueologia. Não há como ter acontecido o êxodo com trocentos milhões de hebreus saindo do Egito. Por quê? No relato bíblico, o faraó do êxodo seria Ramsés II. E o filho de Ramsés, que é o Menerptah, que foi o faraó após Ramsés II, em uma incursão militar no Oriente Médio, ele venceu algumas batalhas. E no retorno ao Egito, esse faraó acabou destruindo um vilarejo que era Israel. Isso é comprovado pela arqueologia, já sabe? Então, se ele reinou depois do faraó do êxodo e o reino de Israel ainda era uma cidadela, um trocinho de nada, então não faz o menor sentido a existência do êxodo. Não tem condições de ter acontecido. E é o que eu já disse em várias palestras, que os hebreus não se formaram no Egito porque sequer pisaram lá. Nem sequer pisaram no Egito. Chegaram alguns relatos a eles de como era o Egito. E aí eles acharam que as pirâmides, aquelas construções megalomaníacas, eram enormes celeiros de comida. Tem nada a ver, eles não pisaram no Egito. A Bíblia não contém nenhuma citação sobre pirâmides. Os hebreus não estiveram no Egito em sua formação. Mas daí fizeram essa arca. Como é um objeto que é citado em outras culturas, é uma fonte mais confiável de ser verdadeira. Porque acerca da estada dos hebreus no Egito, não há nenhuma evidência, nenhuma única evidência arqueológica, e o local onde teriam vivido, que seria na terra de Gósen, ao norte do Egito, ainda não era habitado. Gósen passou a ser habitada 400 anos depois do suposto êxodo. Então, não prospera. Entretanto, sobre essa arca, eu acredito sim que a construção dela não foi igual está na Bíblia, porque a acácia não iria resistir, não. Ela iria se deformar, sendo colocada com ouro quente, né? Mesmo porque, eu vou ser sincero, um povo que estava em começo de formação, em plena era do bronze, fizeram uma arca de, parece que 2 côvados, de ouro puro? Ah, não sei não, hein? Sei não. Tá bom, vamos lá. Seguindo adiante, essa arca foi roubada por vários povos. E no relato bíblico, após a formação do povo, fizeram essa arca ainda no Sinai. É uma mentira, porque quando o faraó Menerptah, filho de Ramsés II, aniquilou o povo hebreu na Cananéia, quando voltava ao Egito, ainda não existia essa arca. Ela foi feita, na verdade, a história do Egito, a história dos hebreus começou a ser escrita após essa investida militar desse faraó. Foi daí que começaram a criar essas lendas. Lendas essa que têm origem na história dos sumérios. A história de Adão e Eva é um plágio, assim como a história de Noé também é um plágio de 2 epopeias, que são a epopeia de Gilgamesh e o épico de Ziusudra. Eu vou parar por aqui, gente, porque eu tenho que comprar algumas coisas. Eu volto em seguida. Não, eu não quis nem parar, não. Tem tanta gente na fila ali que não vai compensar. Bom, então, voltando ao nosso relato, tratando de assunto... Ah, não, lá vem essas mortinhas, ainda bem, parou. Tratando ainda de assuntos de quem roubou a arca, nós tivemos, já com o povo hebreu formado, guerras que foram perdidas pelos hebreus e essa arca foi levada e depois devolvida. Houve 2 invasões antes dos babilônios que são repletas de conteúdo que pode indicar onde foi parar essa arca. São os faraós egípcios So e Zizaki. So foi um faraó que fez uma invasão ao povo hebreu e saqueou um monte de coisas do templo, saqueou tudo do povo, né? E posteriormente o faraó Zizaki. Em trabalhos de profunda pesquisa, o principal candidato a ter roubado essa arca e derretido é o faraó Zizaki, do Egito. Quando ele fez a invasão do templo, que roubou todos os objetos de ouro,
Depois desse relato, nunca mais se falou na Bíblia da Arca da Aliança. Até mesmo após a invasão do faraó Sor, essa arca ainda foi citada no Velho Testamento. Não esse que chega aqui no Brasil traduzido. Eu sempre, quando eu falo algo a respeito desses livros antigos, eu não me baseio nesses livros traduzidos para cá, não. E sim, em parte do que é disponibilizado pelo Vaticano. Porque os livros originais são muito diferentes desses que você compra nessas livrarias religiosas no Brasil. Então, antes da invasão do faraó Zizaque, ainda se falava sobre a arca. Depois disso, nunca mais foi citada na Bíblia. Os povos antigos nunca comentavam em suas histórias as derrotas militares, apenas as vitórias. E é por isso que na Bíblia está cheio de povos que foram vencidos pelos hebreus, porque a quantidade absurda de lutas que perderam não foi para a Bíblia. Algumas sim, e nessas é dito que foi porque foram infiéis ao Deus. E por isso perderam essas batalhas. Entretanto, muitos historiadores, muitos arqueólogos vivem a ilusão de encontrar essa arca. Ela, a princípio, foi derretida no Egito. Há algumas linhas que dizem que ela está escondida dentro da esfinge, no Egito, em cima da cabeça da esfinge. Outros dizem que ela está num mosteiro de padres, escondida também. Bom, fato é que se não mostraram até hoje essa arca, é porque não é nada daquela coisa mística, mágica que está na Bíblia. Porque se o Êxodo foi mentira, a travessia do mar também foi mentira. E os hebreus foram formados lá na Cananeia. Então, se não houve mar, se não houve escravidão, se não houve José, se não teve pragas no Egito, se não houve Moisés, então essa arca seria apenas uma estátua, igual essas estátuas de santo que as pessoas fazem para as igrejas, para os templos de Umbanda, entre outros. Não há nenhum poder místico. Talvez a crença religiosa, naquele tempo, fazia com que durante uma guerra, esse pessoal, tendo a arca, se ficassem mais inflados para poder lutar e tal. Tipo um mascote de um time de futebol. Nada mais que isso. Então, sobre essa arca com os 10 mandamentos, quando eu li a primeira vez a Bíblia, eu achei estranho que ele tem que subir até no monte e ficar lá um tempão, né? Que seriam os 40 dias e 40 noites. Uma gíria do passado, né? Apenas um tempão. Poderia ele mesmo estar lá talhando essa pedra com os 10 mandamentos? Você sabe por quê? Que não há nenhuma influência divina nesses 10 mandamentos? Porque eles são um plágio do Código de Hammurabi. E o Código de Hammurabi, a pedra que contém o Código de Hammurabi, que são os mandamentos dos babilônios, ou sumérios deram origem aos babilônios, ele se encontra no Museu do Louvre. Foi encontrado. Está lá no Museu do Louvre, tá? O Código de Hammurabi. Mas há todo um segredo místico em cima dos 10 mandamentos. Onde que tá? Nossa, nunca vamos achá-los. Por quê? Se essa arca existir ainda e for mostrada ao público, obviamente que alguém vai lá fazer uma perícia nessas tábuas para ver se foram talhadas com um martelinho ou se um dedo mágico foi furando a pedra lá para poder escrever, né? Eis o X da questão. E é por isso que vocês não verão essa pedra, não verão essa arca. Se ela não foi derretida pelo faraó Zizaque, do Egito, e se ela está em poder de alguém ligado à igreja, vocês não vão ver, porque algum perito iria querer descobrir se essa arca é mágica, se aquelas pedras foram talhadas à mão ou não. Porque se for descoberto que foram talhadas no martelinho ali, então, filho, já cai por terra mais uma lenda bíblica, né? A igreja, ela mantém uma força muito grande para esconder qualquer coisa que possa minar a fé, que mantém uma grande parte do Ocidente presa numa gaiola da religião, porque a religião só existe para dominar as pessoas. Então, encerrando nossa palestra acerca dessa Arca da Aliança, é comprovado que os hebreus não foram escravos no Egito.
E em todas as linhas de arqueologia, a história de Êxodo não se relaciona com o Egito, e sim com a Babilônia. Uma trajetória de escapar de um exílio, ela contém grande base de sustentação no período em que o rei Nabucodonosor manteve em cativeiro a quase totalidade do povo hebreu e colocou outros povos para morarem nas casas em Israel. Povos de várias nações diferentes. Há uma larga quantidade de documentos que comprovam um cativeiro da população hebraica na Babilônia. Inclusive, o próprio hebreu, que eu domino, que é o hebraico arcaico pré-exílico, ele modificou muito depois do exílio na Babilônia. Muitos termos foram incluídos à língua original e a forma de se escrever também foi alterada. Há muitas raízes semânticas que ligam essa influência do exílio na Babilônia com alterações na cultura do povo hebreu. Há larga quantidade de provas de que houve um exílio na Babilônia e não há nenhuma fundamentação arqueológica que ligue a formação do povo hebreu no Egito. Não houve isso. Os hebreus foram formados na Cananéia. Eles sequer sabiam que as pirâmides não eram grandes celeiros de comida. Eram construções de alguma raiz tecnológica, esotérica. Dizem que era para ser túmulo de faraós, mas não é não. Não encontraram nenhum túmulo em nenhuma pirâmide. E nas imediações das pirâmides foram encontradas grandes quantidades de ossos humanos, de pessoas que trabalhavam nas pirâmides. Os egípcios não enterravam escravos próximos de faraós. Eles eram desovados em locais no deserto, bem longe das tumbas dos faraós. Se esses trabalhadores das pirâmides foram enterrados ali, é porque eles tinham salário, eles eram livres. As pessoas livres, segundo a tradição egípcia, quando eram trabalhadores livres e morreram na terra do Egito, eles eram enterrados próximos ao faraó. Aquilo aumentava a honra daquele faraó. Quanto mais pessoas fossem enterradas perto dele, historicamente no povo egípcio, significava que ele tinha muito poder, que ele podia pagar todos esses trabalhadores para trabalhar para ele. Ao passo que escravos não eram enterrados próximo. Então, não houve escravidão de hebreus no Egito, os hebreus foram formados na Cananéia. Não houve mar vermelho mágico, nem cajado virando cobra, depois virando cajado de novo, não rolou isso daí não, tá? A arca é apenas um objeto criado por pessoas, só que não irão mostrá-la, porque algum perito iria gostar de ver se a pedra foi feita à mão ou por raios mágicos. Então é por isso que é uma perda de tempo procurarem por essa arca. Além do mais, ela deve ter sido destruída, sim, pelo faraó Zizaque, porque depois disso nunca mais se falou nessa arca em toda a Bíblia. Nem na Bíblia maquiada pela Septuaginta, se bem que coincide bastante o período da Septuaginta ter compilado os livros para fazer a Bíblia com o período do êxodo realmente da Babilônia, quando os hebreus foram libertos, fugiram, escaparam do jugo na Babilônia. É isso. Então, hoje nós tivemos a oportunidade de conhecer mais um episódio bíblico, né, que é a Bíblia, que é a arca que contém o plágio do Código de Hammurabi, que é a legislação dos babilônios feita pelo rei Hammurabi. E o mais interessante disso é o seguinte: o Código de Hammurabi é mais antigo do que os 10 mandamentos. E segundo consta, o rei Hammurabi recebeu ordens de Deus para ir até em cima de um monte onde lhe foi dada a pedra que contém o Código de Hammurabi. Beleza! A mesma história contada na Bíblia. O problema é que foi inventada muito antes da Bíblia. O Código de Hammurabi é mais antigo do que os 10 mandamentos.